Daqui a apenas 4 dias, o Natal estará chegando. Todos os dias, ao amanhecer, a geada anuncia a chegada do inverno no interior da Península Ibérica e mata os cogumelos de outono. Ibéria selvagem. A vida adormeceu nas árvores da Espanha e de Portugal por causa do frio. Nós passamos dos tons das folhas ocre do outono para o cinza dos ramos e o céu cor de chumbo. O inverno chegou. Ao amanhecer, o sol consegue penetrar as nuvens de neblina, porém ele não fica muito alto acima do horizonte. Isso torna o dia ainda mais frio e as temperaturas podem cair para 20 graus Celsius negativos em alguns lugares, como a província aragonesa de Teruel. Em dezembro de 1963, a temperatura chegou a 30 graus Celsius negativos. Embora isso não assuste as garças, porque de onde elas vêm faz ainda mais frio. As montanhas que rodeiam a grande cidade de Madrid também despertam sob um manto de geada. O Parque Nacional La Sierra de Guadarrama é um local surpreendente, com enormes massas de granito e encostas vertiginosas. É difícil caminhar sobre as formações rochosas conhecidas como La Pedriza, e ninguém consegue correr sobre elas. Exceto o ibex ibérico, que se protege dos predadores fugindo para as rochas mais altas. A partir de novembro, a queda na temperatura leva os machos a descer dos picos das montanhas, a uma altitude de 2.000 metros. Desde a primavera passada, eles ficaram longe das fêmeas e de seus filhotes. Mas o período de acasalamento desta espécie resistente ocorre precisamente quando o ar volta a esfriar. As fêmeas gostam de fazer os machos determinados cortejá-las tenazmente. Ainda vai demorar muito até que os machos possam montá-las. O que o macho faz com a língua enquanto tenta convencê-la pode parecer estranho, mas isso é para que ele possa usar os órgãos dos sentidos na boca para analisar os feromônios que indicam em que estágio da ovulação cada fêmea está. Muitos dias passarão, várias semanas antes do grande macho ser aceito. É essencial que a produção de seus hormônios sexuais seja sincronizada. E ela não aceitará até ter certeza de que pode engravidar. Parece que ainda é cedo demais para ela. Até o final de dezembro,
todas as fêmeas terão procriado. Somente os machos mais fortes, aqueles com os maiores chifres, aqueles com os pelos mais escuros, os mais dominantes, são aceitos pelas fêmeas. O processo de seleção natural do ibex ibérico inclui um dos mais explosivos e perigosos combates do reino animal. Algumas dessas batalhas podem durar quase 1 hora. E o mais curioso é que aqueles que lutam, na verdade, são candidatos a machos alfa. Dessa forma, o ibex ibérico evita de ter que enfrentar vários jovens machos, um após o outro, o que poderia resultar em exaustão e ameaçar seu direito à reprodução. Mas, de qualquer forma, as fêmeas são sempre as que dizem sim, ou não. Nos Pirineus, o inverno é sempre com muita neve congelante. Mas o sangue dos corvos está sempre fervendo no final de janeiro, numa altitude de mais de 3.000 metros. Os corvos escolheram voar sobre os picos onde mais venta hoje, porque é hora de mostrar ao restante quem é o melhor. Os bandos de corvos se agrupam no inverno para realizar acrobacias. Não são meras práticas. Os mergulhos e loopings são arriscados. Voar tão perto uns dos outros em alta velocidade, com fortes rajadas de ventos cruzados e baixa visibilidade, aumenta a probabilidade de perda de controle. E só uma leve manobra, uma quebra de asa, significa morte certa aqui. Não há dúvida que a capacidade intelectual dessas aves lhe permite apreciar esse jogo. E fazem isso com qualquer objeto. Eles se divertem, roubando o objeto um do outro, mas o objetivo não é brincar. Os pares estão sincronizando seus relógios biológicos e fortalecendo seus vínculos emocionais. Quase todos vão acabar por encontrar um companheiro,
embora não estejam procurando o pássaro melhor ou o mais forte ou o mais corajoso, mas sim afinidade. A ave com que melhor se dá bem. À medida que o frio se aproxima, o comportamento social dos estorninhos muda radicalmente. Na primavera, eles criam seus filhotes enquanto vivem em pares isolados. E então, durante o outono, gradualmente, os vizinhos se agrupam em pequenos bandos para se alimentar. No inverno, eles se reúnem em grandes bandos para dormir. Às vezes, em grupos que chegam a milhões. A ideia é que os estorninhos mais jovens ocupem as áreas externas do perímetro do bando, que é a área mais perigosa, porque é onde os predadores atacam. Os mais experientes estorninhos voam quase sempre no centro do bando, onde estão protegidos pelo escudo intransponível formado por novatos inexperientes. Em troca de arriscar suas vidas, esses jovens estorninhos aprendem a voar melhor e, acima de tudo, onde eles têm que procurar comida e abrigo ao anoitecer. Nos últimos 3 dias ao entardecer, eles foram atacados por 2 gaviões após terem se empoleirado nos galhos. E no ar por um falcão peregrino. É o único pássaro capaz de vencê-los no ar. Mas 3 vítimas em um dia, entre uma população de 3 milhões, não é uma perda significativa. Além disso, estatisticamente, eles devem ter sido os indivíduos que não souberam voar em sincronia, na fração de segundo dos outros membros do bando. Mas graças a essa seleção, cada ano os bandos de estorninhos voam melhor. Em meados de janeiro, o período de hibernação entra na fase mais difícil. Debaixo do solo, enterrados em troncos ou submersos na água congelante, muitos seres vivos aguardam, com suas vidas temporariamente em espera. Um bom número deles nunca mais despertará de novo. A hibernação não é fácil.
A rã mais comum da Península Ibérica, a rã parasis, é um dos anfíbios mais bem preparados para resistir a baixas temperaturas, até congelantes. Se cristais de gelo se formam dentro de um organismo vivo, causam danos irreparáveis, que quase sempre levam à morte. A água dissolvida nas células aumenta quando congela e quebra as membranas e as paredes celulares. Os animais que têm que sobreviver a temperaturas extremas ao hibernar possuem substâncias que os protegem do congelamento e que limitam o aumento de volume de cada célula, mesmo se congelar. Essa é uma adaptação essencial que tanto invertebrados quanto vertebrados desenvolveram para que possam hibernar sem morrer. A hibernação é uma excelente estratégia. Um processo para se isolar do severo clima continental ou do frio nas montanhas altas, que impede muitos animais de conseguir alimento ou até mesmo digeri-lo. É eficaz porque o frio mantém a temperatura do corpo do animal muito baixa enquanto dorme e assim minimiza o consumo de energia a praticamente zero. Se o sol fica mais quente em alguns dias, permite que alguns animais em hibernação acordem e circulem um pouco. Até mesmo andar um pouco ou beber água. Mas o calor escasso não é suficiente para interromper processos metabólicos. Então eles têm que voltar a dormir. Aves não conseguem hibernar. Além disso, no sudoeste da península, perto da fronteira entre Espanha e Portugal, fica frio, mas não muito. Os abutres grifo começaram a voar em pares. O macho e a fêmea seguem um ao outro por horas. Quando fazem uma pausa, experimentam pedras diferentes para escolher qual servirá melhor como plataforma para seu futuro ninho. O Salto del Gitano, um dos lugares mais emblemáticos do Parque Nacional Monfragüe, na Espanha, é onde há uma das maiores colônias dessa espécie no mundo. A população de abutres grifo estava diminuindo até poucas décadas, mas agora eles estão se recuperando e trazendo equilíbrio de volta à zona rural. Ninguém hiberna na costa sul da Península Ibérica. Aqui, durante o pior período do ano, o céu fica um pouco nublado e a maior parte da temperatura cai para 5 ou 10 graus Celsius. Mas o clima não chega a ficar frio. Embora haja poucos insetos e artrópodes, como o camarão de água salgada do qual se alimentam os flamingos, isso os obriga a se espalhar.
Para encontrar seu alimento, eles têm que agitar a lama com os pés, batendo os pés como se estivessem dançando flamenco. Os ventos sudoeste ajudam os flamingos a voarem para casa novamente e também varrem bastante areia africana para as zonas úmidas de Donyana, criando um ecossistema de dunas de areia muito raro. As espécies de plantas que se adaptaram a esse tipo de substrato, quase sem umidade e muito poucos nutrientes, criaram uma barreira de caules e raízes que mantém a areia no lugar. É isso que gradualmente forma cada duna. Mas a areia é como um líquido e não fica parada. Dunas se movem. Nada pode impedir que elas avancem completamente. Há velocidades que variam de 3 a 6 metros por ano. É um movimento muito lento, mas eventualmente elas atingirão os pântanos e afundarão neles até desaparecer. Em anos chuvosos, a força da água irá varrer a areia e carregá-lo de volta ao mar, fechando o círculo. Mas em sua jornada, as dunas matam tudo no seu caminho. Elas se alinham como as ondas do mar. Aqui existem 6 principais linhas de dunas. A vegetação encontra lugar para viver no espaço entre cada linha de dunas, mas apenas por um período limitado de tempo. Videiras de pedra conseguem formar magníficas florestas, mas as dunas móveis eventualmente as cercam e gradualmente as enterram. Ou quase totalmente. De vez em quando, um pinheiro brota em certo ponto, ou cresce um pouco mais rápido e mais alto que o resto. Ele não é sufocado até a morte, porque a areia não consegue cobri-lo completamente. Esse é uma exceção. Testemunha da passagem das dunas e talvez o futuro de uma nova espécie de pinheiros de pedra. Pântanos e charcos são ecossistemas onde a biodiversidade se concentra. Isso é especialmente evidente em relação às aves aquáticas. Há vários tipos de aves aquáticas aqui e uma grande variedade de espécies de aves aquáticas. E se existem aves, existem peixes e invertebrados e vegetação e predadores. O papel desses valiosos habitats úmidos é crucial. Os pântanos de Santônia, a foz do rio Tejo, o delta do rio Ebro, as zonas úmidas de Donyana ou Daimiel. Talvez sejam os mais importantes tanto para espécies nativas e espécies migratórias, que usam esses locais para descansar e se alimentar em suas jornadas. Certas espécies de patos até passam toda a estação aqui, quando o clima em seus países de origem é inóspito. O número de aves que passam o inverno na Península Ibérica é enorme. Embora nessa época do ano não serem visíveis todos os dias. Frequentemente o mau tempo as obriga a procurar abrigo entre as canas e juncos, e a paisagem parece vazia. A presença de lobos está se tornando normal novamente na metade ocidental do norte da Península Ibérica.
Talvez onde eles sejam mais abundantes é do Parque Natural de Montezinho a Peneda Gerês, o único parque nacional de Portugal. Todos os dias, essas populações cruzam a fronteira entre Espanha e Portugal, indo para a Cordilheira Sierra de la Culebra, chegando até os platôs da Galícia, cruzando e fortalecendo seus genes e suas linhas de sangue. A proteção dessas terras está provando ser bem-sucedida e um ecossistema onde um predador do topo da cadeia pode se reproduzir é um ecossistema saudável. Da mesma forma, o lobo ibérico está colonizando novamente seu antigo território ao sul do Rio Douro. Chegou até as montanhas no centro da península, perto de Madrid. As noites frias de inverno, mais uma vez, testemunham os sons das novas alcateias, que recuperam as terras onde vagueavam e organizam-se para caçar. Apesar de ser quase março, ontem à noite foi a noite mais fria do ano nas florestas de Montseny, na região montanhosa central, a uma altitude de quase 2.000 metros. As extremidades pontiagudas do pinheiro são duras, como os espinhos de um cacto. E as folhas dessas árvores podem suportar tanto calor quanto frio. Na verdade, quase tudo nessa terra de extremos está preparado para sobreviver a temperaturas que variam de menos 20 graus Celsius agora a mais de 30 graus no verão. É uma escala de temperatura atmosférica de 50 graus. ...150 quilômetros mais ao sul, onde voa o corvo em Cabaneiros, a terra também sofreu uma geada forte. O frio tira a vida de muitos animais aqui. Esse veado vermelho não suportou. Mas também favorece a seleção natural dos indivíduos melhores adaptados. Essa raposa está tirando proveito das oportunidades que a sorte ofereceu. Raposas são caçadoras, mas quase todos os predadores não rejeitam uma boa carniça. Mas os abutres já descobriram e não estão com vontade de compartilhar. Aqui, ninguém se atreveria a enfrentar tantos abutres. Os abutres grifo da Península Ibérica não têm nenhuma dificuldade em encontrar comida em tempo frio ou quente. Alguém está sempre morrendo para eles. Essa espécie estava ameaçada de extinção há algumas décadas, mas agora sua população se recuperou. Os abutres grifo estão começando agora a escolher companheiras e se preparando para criar os filhotes. As fêmeas estão prestes a pôr ovos e suas necessidades e a fome são maiores do que em qualquer outra época do ano. E por isso elas ficam mais agressivas também. A águia coruja euroasiática cria os seus filhotes no frio extremo, ainda mais cedo do que os abutres. Esses filhotes nasceram há algumas semanas, mas alguns rompem as cascas em janeiro.
Roedores, coelhos e até mesmo raposas e ocasionalmente milhafres são presas que estão sempre presentes nos ninhos de uma das maiores aves noturnas do mundo. Corujas, como todos os predadores, ajudam a manter a herança genética de suas presas saudável e equilibrada. Elas caçam à noite, aproveitando ao máximo as oportunidades que percebem com seus olhos penetrantes, quando ninguém consegue ver nada. Amanhece na Península Ibérica um pouco mais cedo do que ontem. Ao sul de Aragão, dezenas de milhares de garças, assim como gansos, ficam escondidos na água durante a noite, onde acreditam que não serão atacados por carnívoros. O frio ainda está relutante em partir. Apesar de mais fraco agora, não durará muito tempo. O equinócio de março está próximo e as garças estão esperando por um sinal térmico para começar a viagem para casa. Mas o sinal ainda não apareceu. Essa manhã trouxe uma neblina muito densa. E as gotas de água estão aderindo a tudo. Mas os raios de sol estão ficando cada vez mais quentes. As noites estão ficando mais curtas e o frio menos intenso. Hoje, a água não congelou como congelava em muitos rios e lagos no interior da Península Ibérica. No inverno, a radiação do nevoeiro é produzida pelo calor desprendido pelo solo e água durante a noite. E sobe na forma de minúsculas partículas de água que permanecem suspensas no ar. No crepúsculo, entre a escuridão e o dia, uma luz tênue envolve o vapor d'água antes da luz do sol tornar possível perceber tudo e todos. Essa é a hora do dia que muitos caçadores preferem, porque eles têm uma chance maior de sucesso. Agora é a melhor chance de ver uma lontra. Os esforços conservacionistas da Espanha e de Portugal, cujo objetivo era melhorar as condições dos rios e lagos, permitiu que essa espécie emblemática proliferasse novamente. Da Galícia à Andaluzia e do Alentejo aos Pirineus, onde houver lagostins, peixes e anfíbios. Muitos anfíbios encontram as condições meteorológicas ideais em fevereiro e início de março, favoráveis para a reprodução. Mas nessas terras, mesmo no inverno, há dias mais amenos, o que permite que o sapo corredor, entre outros sapos, comece a coachar.
A temperatura da água é crucial para o seu tom de voz porque afeta as cordas vocais. Os sons que os machos fazem atraem as fêmeas de acordo com as condições. Para eles, o ideal é que a água esteja a cerca de 9 graus Celsius. A orgia dos anfíbios ocorre em um período muito curto de tempo e, dependendo do tempo, cada massa de água tem o seu próprio dia especial. Na maioria das populações de sapo, 90% dos acasalamentos ocorrem em apenas algumas horas no mesmo dia, ou 2 dias. Algumas cópulas duram até 20 horas. A parte mais difícil não é a duração, mas o mais difícil é se manter abraçados enquanto são importunados por outros machos que não encontraram uma companheira no início da noite. E há mais machos do que fêmeas. Às vezes, 20 vezes mais. Muitos deles nunca irão reproduzir. Este aqui está tentando desesperadamente romper o abraço sexual de um casal procriando. Mas é quase impossível desfazer a cópula, uma vez iniciado o processo de fertilização. Seria preciso quebrar os braços do macho que legitimamente conquistou o direito de procriar. Anfíbios geralmente não esperam a primavera para cumprir a tarefa de se multiplicar. Eles, e especialmente seus girinos, dependem da não evaporação da água ou de ficarem imersos no solo quanto antes. Às vezes, a primavera chega seca e quente, o que pode ser uma armadilha mortal para os filhotes. Mas dessa vez, o processo de desenvolvimento parece estar indo bem. E as temperaturas mais baixas ocorrem em março. Os girinos terão que se apressar e crescer. Os abutres grifo nas cordilheiras ao sul de Gatorla até Sierra Morena e também no Parque Nacional de Monfragüe notaram as mudanças no ar. Seus hormônios já estão agindo. Os melhores ninhos escondidos, os em melhores lugares, os em pontos mais planos, os em penhascos mais íngremes ou os ninhos mais fáceis de alcançar são ferozmente defendidos. Não existem muitos lugares para escolher, e a diferença entre o ninho abrigado, ou um que é grande o suficiente, ou um que é estável e outro que não é decisivo para a sobrevivência de cada filhote. Os primeiros filhotes já nasceram. Eles são as apostas mais arriscadas, mas se sobreviverem, têm uma grande vantagem sobre o resto da colônia. Eles terão que estar prontos para voar quando o verão e o calor chegarem. Quando muitos animais vão morrer de sede para alimentar a próxima geração de abutres.
O gelo, que tantas vezes impossibilitou as garças de matar a sede, está mais fino agora. Esse é outro sinal de que tudo em breve mudará. Essas garças procriam no norte da Suécia até a Rússia, de onde vêm no outono e para onde terão que retornar para fazer os ninhos. Os primeiros sinais da ansiedade reprodutiva dessas aves deixam claro que tudo está finalmente se aquecendo. Algumas parecem estar loucamente felizes. Seus rituais de danças formam os primeiros pares de acasalamento. Elas podem fazer a viagem de volta juntas. Mas por precaução, é uma boa ideia se conhecer melhor pouco a pouco, porque quando a primavera chegar, será a hora de eles partirem. Hoje é dia 21 de março, primavera. Nenhuma garça ficou. Teoricamente, os próximos meses serão agitados. Mudança de tempo, comportamento imprevisível, urgência para nascer, para comer, para sobreviver. É o início de um novo ciclo que começa quando o reino vegetal e suas flores despertam. É época de procriação, riscos e começar de novo.